Muito bom dia a todos aí que estão entrando. Bom dia, Eric. Bom dia, meu pai, irmão Mauri. A gente vai falar um pouquinho do livro do John Stott ainda, Batismo e Plenitude do Espírito Santo. Então, bom dia a todos. Bom dia, irmão Hélio Márcio. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo nesse domingo pela manhã. Eu queria lembrá-los que no próximo domingo, domingo do dia 6, primeiro domingo do mês de março, a gente vai fazer um horário também alternativo aqui, fazer um horário um pouquinho mais cedo, para a gente poder ter um tempo tranquilo para estudar. Então, no próximo domingo, dia 6 de março, o Jacob vai preparar aí a arte, a gente vai fazer aquele horário que a gente fez no domingo passado. Vai fazer uma hora mais cedo, porque eu vou ter um plantão de vendas aí, eu fico enrolado nesses dias aí. Então, ó, o Jacó já chegou por aqui, eu vou chamar ele para o nosso bate-papo nessa manhã aqui, peraí. Mandei o convite aí. Fala, Jacó, bom dia. Ô, pastor, bom dia, beleza? Beleza, tá me ouvindo bem aí, né? Sim, o senhor também me. O fone tá ouvindo de boa, hein? Tô, tá tranquilo. Ah, tá legal. Eu tava falando um pouquinho que no domingo que vem a gente vai fazer um horário também mais cedo. Ah, sim. Vou ter aquele plantão de venda de novo, tô escalado pro próximo domingo. Ah, eu vou ter que fazer um pouquinho mais cedo porque depois eu vou pro plantão e fico lá no stand de vendas lá, pro pessoal. Né? Legal. Ver Quer dizer, se a gente faz não aí sei se uma é legal. vendinha, né? Não, não é muito bom não. Como é Não, escala, mas legal o estudo, né? complicado, né? Como é escala, a gente não pode ser favorecido, aí Essa, tem que entrar junto com todo mundo lá. Aí é complicado. Mas não é bom, não. essa semana não deu para fazer nem a arte, né? Semana Corrida, pré-feriado, né? principalmente feriado prolongado, é bem Corrida, cara. cheio. Corrida mesmo. Acho que foi pra todo mundo Estamos que pegou aí. um pouquinho, né? Todo mundo correu bastante essa semana aí. Uhum. Todo mundo. Bem, vamos lá. Antes da gente iniciar o nosso estudo, então, nessa manhã, esse bate-papo, na verdade é um bate-papo, né? A gente vai falar um pouquinho do livro, então é um estudo, mas vai desenrolando como um bate-papo. Eu queria convidá-los a orar todos juntos aí. Eu sei que a gente depois coloca no YouTube e tal, mas o pessoal do YouTube tem que entender que é uma live que a gente faz domingo de manhã. Então, é um material que vai para quinta-feira, para os irmãos estudarem em casa e tal, vai para o YouTube para isso, no YouTube do canal da nossa igreja, mas a gente faz domingo de manhã. Então, toda hora você vai ouvir falar de manhã, nesse domingo. Eu estava vendo uns caras gravando aulas para passar. Eles Uhum. acabam errando, né? Falam, não podiam falar hoje, não podiam falar domingo, porque por esse termo que não sabe quando as pessoas vão ver. Mas, fazer o quê? É assim mesmo, é É. ao vivo tem dessas coisas. Ah, vamos orar então. Deus Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, clamando ao Senhor nessa manhã, por tantas questões, Senhor, que temos visto, vivido, e tem chegado até nós, ó Pai. Nós colocamos a vida daqueles que estão enlutados em Tuas mãos, aqueles que perderam seus entes queridos nesse período. Ó Pai, guarda a vida dos Teus filhos, o coração. Coloca em especial a vida do Sérgio, a vida da Anne nas Tuas mãos. Os familiares da Marjorie, guarda essa família, Pai. Guarda também os amigos do Márcio, da Laura, que também tiveram aí seus membros queridos, aí, amigos próximos que vieram a falecer nesse acidente. Guarda a vida dessas pessoas, ó Pai, em nome de Jesus. Às vezes não entendemos o que cada um passa, mas sabemos que a tua mão poderosa tem cuidado de nós, cuidado dos seus. Guarda o coração e a mente dos teus filhos e que eles possam reconhecer o Senhor como seu Salvador e trazer esperança ao coração deles, ó Pai. Senhor, nós colocamos também as pessoas afetadas em Petrópolis, igrejas têm se mobilizado, amigos e pessoas têm se levantado para cuidar desse povo tão sofrido. Guarda, Deus, todos aqueles que têm vivido, então, questões naturais, tragédias e outras coisas mais afetando no nosso tempo, a nossa nação. Senhor, há tantas coisas acontecendo, Pai.
no mesmo período. E colocamos, ó Deus, os crentes da Ucrânia, as pessoas na Ucrânia, as igrejas da Ucrânia, a liderança da Ucrânia, Senhor, todos aqueles que estão sofrendo com esse embate, com essa guerra. Guarda, Deus, o teu povo e traga à luz a mente de homens maus, ó Pai. Homens decididos ao poder, homens inclinados à corrupção. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos essa potestade, esse principado sobre a vida desses homens maus, Senhor, que querem destruir para conseguir ter mais poder, ó Pai. E nações, ó Deus, que têm poder também, têm forças para cuidar daquele povo, que se levantem, Senhor, que possam cuidar de fato, não só estarem acovardadas e sem direcionamento e sem posicionamento, Senhor, concreto em relação a esse embate, mas que o mundo se levante de fato para cuidar daquela nação, Pai. Em nome de Jesus, sustente aquele povo, sustente, ó Deus, cada um de nós, cada nação, porque temos visto rumores, Senhor, rumores de guerra. Sabemos que rumores de guerra acontecem desde o início da Tua palavra e não somos escatológicos aqui somente dizendo que o fim se aproxima, porque a Tua palavra nos garante sobre tudo isso. E sabemos que ainda não é o fim. Mas, Senhor, guarda o nosso povo, guarda o Teu povo, espalhado na face da terra. Sustenta os Teus filhos nesses momentos de tribulação, nesses momentos de grande aflição. É que eu te peço, Pai, guarda os Teus filhos. Em nome do Teu Filho amado Jesus é que oramos nessa manhã. Oramos pelos familiares nossos também da IBEM. E essa oração longa, Senhor, mas sincera, é a oração que nós nos colocamos nessa manhã, clamando pelo Teu povo espalhado em todo o mundo, Pai. Guarda os Teus filhos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Jacó, não era para falar de questão escatológica, não faz parte do nosso estudo, mas a gente não pode ficar também avesso do que acontece, né? Sim. O próprio John Stott, em um dos seus artigos, ou um dos seus livros, ele vai dizer, ouça o espírito, ouça o mundo, né? John Stott fala isso. Mas essa linha do crente, né, de olhar todas as coisas e falar também que o fim está aí, olha, Jesus já está voltando, é de fato, biblicamente, sim, todas as coisas cooperam. Mas ainda vejo que há muitas coisas a se cumprirem, né, até que Jesus volte. E a igreja, às vezes, não cumpre o seu papel, fica aí na inércia. Parece aqueles varões galileus lá que ficam olhando para o céu, o filho do homem subindo, eles ficam lá esperando, lá, olhando para o céu, falando, vai voltar, né? Ele subir, ele vai voltar. Ele tem que falar, olha, vão. Aquele que foi pode voltar, então vai, faça sua missão. Eu não sei se nas conversas aí, que a gente virou tudo cientista político nesse período, né? Geopolítica, viramos especialista, antes a gente era especialista. O Mizinho até colocou isso lá no grupo do Duda, mas é verdade, né? Especialista em eficácia de vacina, coronavírus e tal. Agora a gente virou especialista em geopolítica, né? A gente pode... Mas como o próprio filho do presidente uma vez falou que ele pode opinar no que quiser, a gente também pode opinar no que tem bem entender. Mas como é que foi a relação sua aí com o pessoal? Que o Brasil todo falando nisso, o mundo todo falando nisso. Os crentes são muito... Eu não entendi muito bem os finais. Como é que foi? Por acaso... Não, por acaso eu estava... ouvi há poucos dias um podcast justamente sobre o fim dos tempos, e não tem a ver com os últimos acontecimentos. Já era uma programação já do pessoal da transmissão. E apesar de eu falar que não entra, parece não entrar muito no assunto do estudo, do Espírito Santo, mas até segundo o estudo que o pessoal estava falando sobre escatologia mesmo, né, é que uma das visões bíblicas sobre o fim dos tempos é que ele se deu início exatamente nessa transição, né, de Cristo ser assunto aos céus e o Espírito Santo descer, né, o Espírito Santo vir para a igreja. Olha só que interessante. Então, o fim dos tempos, né, se inicia aí. Por isso, o sermão de Pedro, né, nos últimos dias, ele cita Joel, né, e encaixa aí as palavras
do profeta Joel para aqueles dias, né? Ou seja, os últimos dias se iniciaram ali com a ascensão de Cristo, né? Na verdade, na cruz, né? A grande batalha travada ali na cruz, vencida já, né? Mas é que a gente vive na questão do já e ainda não, né? Então, então todo o desenrolar da história, né? Até o final que a gente já sabe, que é a vitória de Cristo descendo sobre as nuvens e tal, né? Tem os desfechos, né? Mas que o fim dos tempos, uma das linguagens bíblicas, né? Se deu início aí da cruz em diante, né? Então, os últimos dias para a igreja é todo dia até Cristo voltar, né? E com a vinda do Espírito Santo, isso tem sido só confirmado ao longo dos séculos, né? Ao longo dos anos, né? Para cada era, para cada ciclo, vai surgindo os últimos dias. E sobre tribulação, grande tribulação, né? Para muitas pessoas, assim, para quem está na região, vamos supor, da guerra hoje, né? Que é o assunto de hoje, né? De fato, o pensamento escatológico tá mais presente do que nunca, né? Porque eles estão vivendo dias de grande tribulação, né? E a eminência ali do final da vida, né? Acho que traz esse sentimento também, né? Então, como foram uns dias bastante coisa, não conversei muito, assim, com muitas pessoas a respeito disso, assim, sobre o entendimento bíblico e tal, né? Mas, é o senso comum, né, de que a Bíblia não erra, né? As coisas vão acontecendo, né? Vem a peste, vem doença, né? Quando ouvirem falar de guerras, rumores de guerras e tal. A questão é que palavras de Jesus, né? Esse é o princípio das dores, né? É, Então a gente se enche de esperança porque sabe que por pior que seja qualquer cenário aqui, né? A esperança é que toda dor vai cessar, as lágrimas vão ser enxugadas e tal. Mas, humanamente falando, né, como cristãos, nós temos que preparar nosso coração, porque tem muita coisa para acontecer. Bati o pé aqui. Tem muita coisa para acontecer. E aí, antes de ficar bom, né, teoria do caos, é. antes de melhorar, segundo a teoria do caos, antes de melhorar, tem muita coisa para piorar ainda. Humanamente falando, né, na visão humana. Na visão bíblica, a gente sabe que desentortar aqui, senão o pessoal fica com torcicolo. Graças a Deus a gente tem essa. Quem escreveu a história já mostrou o final pra gente, né? Então a gente consegue, pelo menos, acalmar o coração um pouco. Mas é meio que isso. E por aí, você teve muito contato com conspiração, pessoal com medo, cavando buraco? Ou foi mais tranquilo? Não, até que não tive muito, não. A gente teve uma Tinha semana. tanta notícia ruim, né, cara? Eu Junto, né? não tive muito mesmo, não. É, na verdade, começou na quinta-feira para cá. E o pessoal vai continuar falando um pouco ainda. E, mas assim, já vi alguns áudios, já recebi alguns áudios, né? Aqueles famosos áudios que eu recebo, em vídeo que eu recebo, de um monte de irmão. Aí eu recebi, mas eu não entrei nem no embate, não. Uhum. Aí recebi também vídeos, né, de pessoas defendendo um posicionamento neutro em relação a tudo isso e tal. Então, vida normal que segue no Brasil, né? O brasileiro gosta de defender seus ideais, assim, aí arruma desculpa para tratar aquilo que está vendo e fala, não, mas né, o Brasil não pode se posicionar. Mas vamos lá. Nosso estudo dessa manhã vai falar um pouquinho sobre os crentes samaritanos. A gente vai tentar entrar também aqui
nos crentes em Éfeso, porque os assuntos são parecidos, né? Os assuntos são idênticos. Eu tenho que pegar uma Bíblia, cara. Pera aí que eu vou pegar uma Bíblia aí. Fica aí, 2 minutos. Eu vou só lembrar aqui o pessoal, enquanto o pastor pega a Bíblia aí, que a gente está numa extensão do estudo 37 do livro Catecismo Nova Cidade, né, que era o artigo, era o que cremos do Espírito Santo. Então, o pastor, depois desse capítulo, decidiu que era bom a gente aprofundar um pouco mais, porque o capítulo do livro foi assim, bem sucinto, e nós tivemos aí a graça de encontrar esse livro do John Stott, que falam, né, aprofunda um pouco mais a respeito do Espírito Santo, do assunto do Espírito Santo na igreja, e que tem aí bastante concordância com a visão da doutrina batista, a visão que o pastor concorda, eu também, bastante coisa aqui. Então, por isso que a gente está também fazendo esse estudo. Estou aqui atualizando aqui, pastor, né? Que esse não é um novo estudo, né? Mas é uma continuação, uma extensão do estudo 37, o que cremos do Espírito Santo, né? A gente não encerrou ainda o livro Catecismo Nova Cidade, só está indo um pouco mais a fundo ali no assunto do capítulo 37, sim. Que é o que cremos a respeito do Espírito Santo, e estamos usando o livro do John Stott aqui como material de apoio para esse aprofundamento. Boa. E aí, hoje, qualquer dúvida é só voltar uns vídeos aí. Verdade. Hoje a gente vai falar um pouquinho dos crentes em Samaria, os crentes samaritanos. Então, o texto base, né, da Bíblia, falando assim do texto bíblico, está lá em Atos 8, do 5 ao 17. Eu vou ler para a gente entrar um pouquinho aqui no contexto. Do Atos 8, do 5 ao 17. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali ele anunciava a Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíram de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto os homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhados os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vamos lá um pouquinho. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro. Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento no seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Nós fomos até o 23 lá.
Então, para a gente falar um pouquinho dos crentes de Samaria e a respeito do dom do Espírito, a gente falou do batismo do Espírito ou dom do Espírito como uma bênção ou uma promessa específica que vem na vida dos crentes, e falamos anteriormente sobre a promessa universal, que o Espírito foi derramado sobre toda a carne, não tem distinção entre homem, mulher, judeu, grego. Aqui a gente está falando do samaritano, né? Então, o povo, a gente vai falar um pouquinho disso, né? E falando, inclusive, de não tem essa diferença, o Espírito foi derramado sobre todos, é isso que o apóstolo Joel falou, né, profetizou em nome do Senhor, e Pedro entendeu essa mensagem na festa de Pentecostes. Isso aconteceu, 3.000 almas creram, provavelmente tinha mais do que isso, mas 3.000 almas passaram a crer naquele instante. A gente tem que entender que 3.000 almas não era o total de pessoas que ouviram a mensagem, mas no total que ouviu, Deus chamou 3.000 ali, e esses 3.000, de acordo com que a gente entrou eu levantei essa questão, se foram batizados com água ou não. Outros pastores e teólogos aí falaram que foram batizados com água por causa da ordenança de Mateus 18, que Jesus vai dizer: portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma ordenança. Então, para que eles fizessem parte, eles foram batizados de fato com água. E esse batismo dos 3.000 almas, de acordo com os outros, que eu ainda fiquei em dúvida, como é que fez para batizar 3.000? Nenhum explica de fato como foi, se foi a última gota na cabeça, mas falam que foram batizados porque era uma ordenança, né? Já que alguém fala a última gota foi na cabeça para ser rápido, não sei o quê. Foram jogando água na turma? Não sei. Mas foram batizados por causa da ordenança. Aí nenhum outro relato tem a respeito disso. Por que a gente vê que eles foram batizados? Porque o texto aqui de Atos capítulo 8, foram batizados. O texto de Atos capítulo 19, que a gente vai ler também na sequência em Éfeso, também foram batizados depois que creram. Filipe batiza o eunuco depois que crê. Então tem essa sequência de crer, ser batizado, crer, ser batizado, crer, ser batizado. Uma das coisas, inclusive, que eu penso que a gente institucionalizou o batismo. O batismo é bíblico, né? Ele é a partir daqueles que creem. Hoje a gente tem toda uma série para poder batizar, né? Aquilo que a gente falou no estudo passado também. E eu queria que o Jacó expressasse um pouquinho, até tem uns textos que a gente marcou aqui, mas expressasse um pouquinho do porquê desse acontecimento, mas antes falasse para o pessoal entender, talvez não saibam, quem eram os samaritanos, né? Qual é a ideia dos samaritanos, uma forma meio que introdutória, para a gente falar o porquê que nesse caso aqui o Espírito Santo veio depois que os apóstolos foram lá. Filipe ele era um diácono, Filipe já tinha pregado o evangelho para eles, mas foi necessário ir lá depois Pedro e João. E por que isso aconteceu, né? Não sei se eu... Acho que ficou claro a minha... Não, ficou. Fala um pouquinho quem eram os samaritanos, porque isso faz parte da explicação, né? Do porquê que Pedro e João foram lá. Sim, eu estou meio esquecido em relação data e tal, depois você vai me corrigindo aí. Mas os samaritanos, eles eram um povo, né? Assim, de primeiro, acho que todo mundo que já teve algum contato com o texto bíblico sabe da rixa, né? Do povo judeu com os samaritanos. O povo samaritano, eu fiquei até em dúvida pensando sobre isso, pastor. O povo samaritano, eles eram considerados israelitas e não judeus? Não. Por eles não. Porque eles, israelitas eles não judeus. Não, de localização ali. Não, né? Não. Porque eles eram eu esqueci o período, mas é que eles eram mistos ali, né? Eles são a descendência de israelitas que se misturaram com os povos da região ali, da redondeza, né? Eu só não lembro em que período foi isso. Por causa, em Samaria, depois de qual exílio? Em Samaria acabou 10 tribos ali, né? Depois que eles caíram ali, em Samaria acabou 10 tribos. Foi o Babilônia. Depois da queda. Foi uma colônia, né? Depois... Começou com a Babilônia aí, né? A Babilônia pega ali os seus príncipes, leva. Mas quem fez essa bagunça no meio deles foi o Império Assírio, né?
Porque uma das formas que o Império Assírio tinha para descentralizar qualquer armada era acabar com a cultura, Uhum. acabar com a identidade. Então, se você acaba com uma identidade, se a sua identidade ela é ramificada, então não tem o porquê lutar, não tem mais ideal, né? Então, uma das coisas que ele fazia era isso. Então, eles tiraram ali o povo da terra, que era de fato da terra, e misturou outros povos ali para que o povo perdesse a identidade. O samaritano acabou virando uma raça meio que misturada, né? Os samaritanos da época de Jesus são os descendentes desses, né, desse povo que foi misturado na época do Império Assírio, né? Isso. E o pessoal de Jerusalém, e os judeus são aqueles que conseguiram se manter, né, sem a mistura. Porque tinha, então assim, porque eles tinham conhecimento da lei, né, tanto que quando Jesus encontra com a mulher samaritana, ela fala, né, que lá vocês falam que tem que adorar ali, mas então assim, era tudo misturado, né? Na cultura de Samaria, eles tinham conhecimento da lei, mas também tinha um secretismo muito forte, né? Eles até conheciam o Deus de Israel, mas seguiam daquela misturado com culturas de outras religiões, né? E o judeu abominava isso, justamente também por eles serem descendentes dessa mistura, daqueles que não se mantiveram puros e descendentes até de alguns que participaram dos povos que foram opressores do povo judeu, né? Então, os judeus tinham uma rixa muito grande e a ponto de achar que eles eram um povo sobre o qual viria a condenação de Deus, né? Também, né? Eles o judeu ali, a gente está falando dos não cristãos, né? O judeu até Jesus chegar, vamos colocar assim, né? Na cultura da época, né? O judeu não ajudaria um samaritano, não tinha nenhuma simpatia, muito pelo contrário, morria de ódio. Então, eles não consideravam, em alguns extremos, nem como gente ou como alguém digno de se dirigir da palavra, coisa assim, né? Então, para um judeu reconhecer que houve algo de Deus em Samaria, teria que ser só obra do Espírito Santo mesmo, né? Por isso o espanto dos discípulos quando no episódio que Jesus está conversando com uma mulher, por ser uma mulher e principalmente por ser samaritana, né? Exatamente. E é engraçado que dentro desse episódio também, o costume não era nem ficar ali à porta de Samaria, não falava por ser uma mulher, meio-dia, no horário impróprio, e sozinha e samaritana. Então, o judeu, para ir para qualquer região próxima a Samaria, ele preferia dar a volta, andar uma distância maior do que passar pela cidade de Samaria, mesmo tendo o caminho mais curto. Nem o pó da cidade eles queriam na sandália. Nem o pó da cidade eles queriam na sandália. Tamanho era a rivalidade entre esses dois irmãos aí. Irmãos, porque eram da mesma descendência, mesmo que misturado, mas não tinha a consciência de irmandade. Esse fato que o Jacó colocou, ele é muito importante para a gente entender o contexto do porquê que nesse aspecto o Espírito Santo não entrou diretamente no momento que eles creram. Porque quando creem, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o batismo com o Espírito Santo. E esse fato histórico, ele foi decisivo na questão de receber o Espírito Santo. Por que isso aconteceu, né? Pelo que a gente viu aqui no livro. É o único texto, o versículo 14, por exemplo, é o único texto que a gente vê que teve uma revisão da mensagem que foi pregado, né? É isso que o John Stott coloca no livro. Em nenhum outro lugar a gente vê os discípulos pregando, e os discípulos, no caso aqui, é Felipe, e os apóstolos irem lá para confirmar. Não, peraí, vamos ver se isso de fato aconteceu, se o evangelho foi pregado para essas pessoas. Neste caso específico de Atos, eles creram
e receberam a palavra. Foi isso que aconteceu. Filipe anunciou a palavra de forma clara. É diferente do outro texto de Éfeso, que Paulo chega e aquele pessoal lá a gente vai ver na sequência. Mas nesse texto aqui, eles creram. A mensagem do Evangelho, creram de fato. Exceto Simão, né? Porque Simão aqui creu, mas creu de um jeito para os benefícios próprios, né? Ele creu de um jeito... Ah, que seu pai tá dando o resumo aqui da questão de Samaria. Dá uma lida aí, eu tô lendo também. Pode. Ele... Deixa eu ver se consigo aqui. Tá no livro de Reis, menciona teve a separação, né, depois de Salomão, que Judá e Benjamim foi o reino da promessa de Davi, e as outras 10 tribos, como você falou, né, com o reino de Jeroboão e as práticas pagãs do Egito, e a capital é Samaria. Então toda essa divisão acontece ali já na época da divisão das 10 tribos e das duas, Judá e... que aí fica os dois reinos, né? Reino do Norte e o Reino do Sul. Aí fica Judá e Israel, fica Israel para um lado e Judá para outro, isso, né? Aí eles fazem um templo em Samaria. Não, ele faz um templo na capital de Samaria, né? Você vai ter um outro templo que Jeroboão vai fazer lá para o pessoal não ir mais pro reino para Jerusalém. Para Jerusalém. E aí, rapaz, se a gente for falar de questão histórica aqui, a gente vai ficar... Dá um Netflix, né? Dá uma maior do que Game of Thrones, né? Essa saga aí dá maior que Game of Thrones. Então, assim, eles ficaram ali... Essa questão histórica, ela é crucial para o entendimento do recebimento do Espírito Santo no texto de Samaria. Por quê? Como tinha rincha, até o pessoal entender de fato que esses foram convertidos, que a gente está pegando culturalmente. Os discípulos não ficaram ali espantados quando viram Jesus conversando com a mulher samaritana, como assim? Né? Porque na cabeça deles, a Samaria não faz parte, não faz parte da promessa. Só que o texto foi declarado para a Judéia, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria. Deus confia até assim. Jerusalém, Judéia e Samaria. Foi na ordem, né? Foi na ordem. Então, foi. E Filipe estava lá fazendo o que o Espírito o impeliu a fazer. Pregar o Evangelho. E aí eles mais ou menos assim, mas peraí, será que receberam mesmo? Porque samaritano era tido como cachorro. O cachorro come da migalha da mesa. Então, eles foram lá para que aquele evento fosse de fato afirmado pelos discípulos e não houvesse nenhuma dúvida que o Espírito Santo estava atuando também e salvando fora do contexto judaico, fora da linha dos filhos da promessa, da descendência direta de Abraão. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Aí eles entenderam, bem, os gentios também vão começar a ser salvos. Porque aí depois Pedro vai para a casa de Cornélio. Ali começa, de fato, a eles entenderem, falando assim, olha, não dá mais para a gente limitar a ação de Deus dentro da nossa cabeça, que é uma coisa que o crente tem que entender hoje. A gente não consegue limitar a ação do Espírito Santo, aonde ele quer salvar, quem ele quer salvar, como ele quer chamar. Então eles foram para isso. E neste caso específico histórico, a gente precisa entender que Atos também não é um texto doutrinário, mas Atos é um texto histórico. Nesse princípio histórico, é o único relato a qual aqueles receberam de fato a palavra e o Espírito Santo foi selado depois. Eu acredito, assim como o John Stott colocou, e eu acredito nisso, é um adendo
Foi a única vez que aconteceu. Isso não é regra. Porque, às vezes, trazendo esse texto de uma forma doutrinária para o nosso tempo, as pessoas vão, então, você aceitou? Agora que você aceitou, a gente vai ter que orar para você receber o Espírito Santo. Porque enquanto você não manifestar o dom do Espírito, você não tem o Espírito Santo. Mas você já creu, você é salvo. Mas aí você não tem, entendeu? Eu trago esse texto por um contexto doutrinário, e não é. Só para deixar você falar, mas só para falar que o irmão Mauri colocou, é o reino de Judá, que é o reino de Samaria. Judá foi capital de Samaria, e aí eles colocam... Eu vou até perguntar pro irmão aqui, que o irmão vai saber mais rápido que eu, aonde é então que eles constroem lá um outro templo para que o povo não fosse mais adorar na cidade de Davi, mas ficasse ali no reino de Samaria, se o irmão puder colocar para gente. Eu não lembro a cidade que ficou. Jacó. O reino de Judá. Não, eu tava tentando lembrar, porque eu já assisti estudos sobre isso, essa parte histórica, eu até gosto, mas faz um tempinho que eu não revejo essas coisas, e é bom, cara. Eu gostava da parte dos valentes de Davi. Conta aqui as histórias, os meninos aqui, eles ficam... Pessoal de Gade, né? Mais interessados do que nos Vingadores. Os caras de Gade, homens com cara de leão, né? O Jeremias fez até um livro falando sobre isso. Jeremias Pereira. Então, Jacó, eu vou deixar você falar um pouquinho sobre esse contexto, senão só eu vou falar hoje. Mas o que eu ia falar é que a preocupação do Stott, né? A preocupação do livro é justamente fazer essa observação, né? Porque a gente vem falando sobre a promessa do Espírito, de ser uma promessa diferente, né? Em atuação, né? Como era no Antigo Testamento, a partir de Atos, né? Ele colocou mais coisa aqui, ó. Reino de Judá, capital de Jerusalém e Israel. Aí, ó. Não. Eu estava me confundindo por conta disso. Porque eu sei que era Judá e Israel, mas é isso, ó, Judá, capital de Jerusalém, e Israel ficou com a capital como Samaria, é isso mesmo. Muito bom. O Mauri vai ajudando a gente aí. Ele gosta disso. Nosso Google. Ele gosta. Eu preciso tomar um café com ele, que eu gosto também. Ele gosta bastante desses textos. De vez em quando ele me fala umas coisas quando eu vou ao cruzeiro, eu fico viajando, porque eu não lembro. Ele fala, não, mas isso aconteceu. Eu falei, nossa. E o irmão Hélio Márcio está acompanhando o pessoal que vem da linha pentecostal. Meu pai, na sua essência, se converteu na Assembleia de Deus, o irmão Márcio também. O pessoal manja de Antigo Testamento, né, cara? Bom mesmo, o pessoal conhece. Falando sério, tô falando muito, muito sério. O pessoal manja mesmo do Antigo Testamento. Eu lembro que uma vez eu estava na casa do Márcio, do pai do Márcio também, quando ele me convidou para ir lá em Catanduva, do lado de Olímpia. Eu fui numa EBD só Antigo Testamento. Eu fiquei admirado, falei, cara, o povo é bom, o povo é legal mesmo. Então, manja, estuda mesmo o Antigo Testamento. Mas pode falar, você estava falando, eu acabei de cortar. Não, mas e é justamente sobre o que você falou, né, em algumas doutrinas, e aqui a gente não está entrando em mérito de validar ou não a doutrina, dizendo se é certa ou errada, não. Isso são questões de interpretação, né, que não interferem na prática da vida cristã, mas tem aquelas que a gente entende que estão próximas do texto, numa questão de interpretação, né? E outras se aproximam com uma interpretação diferente. Mas aqui o texto de Atos, ele é um relato histórico, né? Ele é o fruto da pesquisa de Lucas, que não foi apóstolo. Também é bom que muita gente acha que só porque é o evangelho, né? Lucas foi discípulo de Paulo, né? Ali conviveu mais com Paulo, conheceu os apóstolos, mas não foi um apóstolo. Então, e é um relato de pesquisa dele, né? Que é um tratado assim, de ensino que ele está montando para uma autoridade lá. Tudo indica que isso seja isso. Então ele está colocando esses detalhes, né? Não como doutrina, como o pastor já falou, mas como testificação
dos fatos que foram que Jesus falou que ia acontecer, né? Jesus falou: vocês vão pregar Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até e até os confins da terra. Então Lucas está descrevendo ali a ordem que o próprio Jesus já tinha deixado, né? E por conta para Lucas, né? E para o leitor que ele está escrevendo, né? Talvez não tinha tanto efeito no sentido dessa diferença entre samaritanos e judeus, porque ele era grego, né? Mas é importante porque ele está mostrando que o evangelho está aproximando essas pessoas, porque justamente quem vai lá pregar, né? Quem vai pregar é Filipe, que é um judeu, e quem vai testificar são mais outros 2 judeus, que é Pedro e João, né? Judeus ali daquela linhagem ou seja, 3 que estavam na turma ali que se espantaram com Jesus conversando, agora estão dentro da cidade, né? Um pregando o evangelho e os outros 2 testificando isso, orando por eles, né? Ou seja, estão ali participando desse processo de reconhecimento de que Deus, né, de que a palavra de Jesus, né, e que o cumprimento da promessa do Messias que os judeus tinham, que eram só para eles, está se estendendo aos outros povos, inclusive a povos inimigos, né? E esses judeus estão lá orando. E eles eram liderança, então também se fazia importante, né, eles estarem lá, porque eles eram os apóstolos ali da liderança. Então, mas é um caso, é um fato pontual, né? Não é uma doutrina, não é uma regra. E eu acho que o ponto principal do que o John Stott está levantando aqui é isso, né? De que foi um fato isolado, né? Foi um fato que testificou a ação do Espírito de uma maneira específica, né? E diferente daquilo que é o entendimento comum, né? De que as pessoas recebem o Espírito a partir do momento que são chamadas por ele, né? E aí creem, e aí vem toda a transformação. Então, acho que o ponto do livro aqui, o ponto do John Stott é isso, é testificar a importância da aproximação que o Evangelho traz para as pessoas, mas de que, biblicamente, esse é um fato isolado. Assim, né, não é isolado porque acontece algo parecido, né, mas não é doutrina, não é algo que vai continuar, né, na atuação da igreja. Né? Acontece, acho que aqui, e depois lá em Éfeso, que é o texto que a gente vai daqui a pouco. Não sei se tem algum outro... Não, só em relação ao texto seria esse. O texto de Éfeso, ele é um texto correlato a esse Éfeso, Atos capítulo 19, né? Do verso 1 ao verso número 7. Eu queria aqui deixar um abraço para todos que entraram, irmã Dalgisa, Luiz, Roger, o pessoal que está com a gente, Eric, e irmão Hélio, Márcio, hoje é ontem foi aniversário do irmão Hélio. Parabéns, irmão Hélio. Deus abençoe grandemente. Esqueci de falar aí. Vai dando uns minutos, minha internet começa a fazer barulho aqui, então acho que a gente vai ter que... Eu não sei se é coisa do Instagram para poder derrubar as lives, né? Mas está aqui, ó. Atos capítulo 19, versos 1 ao 7. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo: cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus.
Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Esse é outro texto que aparece, que ouviram, e de repente Paulo pergunta se eles foram batizados, se eles receberam o dom do Espírito Santo. Bem, vamos explicar esse aqui. Esse de Éfeso, me parece, Jacó, não sei se há um consenso também da sua parte, que a mensagem não foi totalmente anunciada para eles, né? Porque eles não sabiam nem da pessoa do Espírito. E foi uma palavra que Jesus proferiu para eles, não foi em João 14? O que eu vi em alguns comentários, né, é que tudo indica que a pregação de Apolo, né, tudo indica que Apolo é que começou a ensinar, né, esse pessoal de Éfeso, e Apolo, apesar de ser, né, bem, até um discípulo aí importante, né, um pregador importante, mas ele não tinha a mesma instrução do que nem os apóstolos, né, e nem a mesma instrução que Paulo, né? Ele era alguém que também ouviu sobre Jesus, possivelmente ali um discípulo de João Batista mesmo, né? Então ele pregava sobre o Messias, mas na perspectiva de João. E é interessante que Moody vai dizer que os crentes de Éfeso eram crentes incompletos, né? E ele fala sobre a importância do Espírito Santo, né? Que sem o Espírito Santo, ainda, né, que haja o reconhecimento dos pecados, que é o que é o caso deles aqui, né? Porque o batismo de João era você reconhecer os seus pecados. O batismo de João era, como é que ele vai comentar lá? Que o batismo de João, ele era pela pregação, pelo convencimento da ameaça. O Moody vai falar isso, né? Porque você reconhece seus erros para não ser condenado, né? E o batismo de Jesus, né, apresenta o reconhecimento da graça. Então, e aí é por isso a necessidade, né, da pregação e do batismo em nome de Jesus para que haja o recebimento do Espírito Santo, porque só a graça é capaz de ser redentora e transformadora, né? Isso segundo o comentário de Moody. Entendi. Mas um ponto que eu queria destacar, pastor, é que assim, o que indica, né, que tanto o caso de Samaria, né, que a gente comentou, como esse são casos isolados e não a prática comum, né? É a pergunta de Paulo quando chega, né? Porque Paulo vai perguntar se eles receberam o Espírito Santo quando creram, ou seja, parece que já era entendimento, né, de que a pessoa crendo, ela já recebia o Espírito Santo, né? A gente colocando aqui grosso modo, né, que a gente falou, você crê para receber ou recebe para crer, né? A gente já falou sobre isso nos estudos anteriores. Mas assim, que a presença do Espírito Santo era algo comum ao crente, né? E não uma segunda experiência. Eu acho que é até isso que o texto do Stott quer levantar, né? Então, assim, já é do entendimento de Paulo que, assim, e até o espanto dele, né? Vocês creram, mas e aí? Vocês receberam o Espírito Santo? Né? Porque parecia, né, vendo essa pergunta aqui, que a presença do Espírito Santo era algo comum na vida da igreja, né? Assim que creram, né, todo crente tinha ali a presença do Espírito Santo. Por isso Paulo pergunta, né? E ele identifica, né, o texto bíblico não fala o porquê, o Stott vai falar um pouco, mas ele identifica neles algo diferente, que é
parecer que está incompleto a maneira como eles estão crendo, né? Talvez ali na conversa, talvez naquilo que ele está ensinando. Opa, desculpa, bati o pé aqui. Em algumas dúvidas que possam ter aparecido, ele identifica que eles não tinham sido ensinados com uma profundidade maior. E aí talvez o motivo da pergunta, né? É isso que acontece, será? Me parece, de acordo com a explicação dele também, de um erudito de Princeton, né? Princeton, faculdade americana de direito e tal, que começou lá com Jonathan Edwards, né? Foi o reitor de Princeton. Charles Wood, ele vai dizer assim, do século passado que ele escreve o seguinte: a escritura sempre fala das pessoas de acordo com o que elas afirmam de si. Com isso, chama de crente os que dizem crer, e de cristãos os que confessam Cristo. Me lembrei do Ibiapara falando para mim direto lá no noticiário, falando o seguinte: a gente tem que parar de ser crente e passar a ser cristão. Eu ficava falando, mas não é a mesma coisa? Bem, de acordo com o Charles aqui, o Ibiapara tem razão no que ele fala. Porque você crê em Deus, Tiago vai dizer que você faz bem. Porque até os demônios tremem. Agora você serve ao Senhor, você é discípulo de Cristo. Há uma diferença entre reconhecê-lo e ser professo de Cristo Jesus, né? Você acha que tem essa diferença? Rapaz, tem talvez a diferença entre o devoto e o filho, né? Não é difícil você reconhecer o poder de alguém que é maior que você, né? Mas é talvez mais difícil aí, né? E talvez seja difícil você trilhar o caminho, né, para ser parecido com alguém que né, infinitamente superior às suas condições de prática, né? Então, é fácil depender de Deus como devoto, e aí eu acho que entra muito a nossa questão do culto, né? Por que tanta gente em alguns lugares gastam, né? Gostam de levar dinheiro, né? E seja a quantia que for, tal, né? Sendo que há maneiras mais simples, né? De praticar aquilo que a palavra de fato manda, né? Porque quando eu faço alguma coisa, né? Quem fica me devendo é Deus, né? Para um Deus, a gente vai fazendo os nossos sacrifícios, nosso culto, e a gente pode exigir alguma coisa, né? Agora, um pai, a gente só tem que obedecer. Então, talvez seja isso, né? Eu creio no poder de Deus, me dá, talvez, algumas responsabilidades, mas como devoto, se eu pratico o meu culto ali, de um devoto, talvez eu possa exigir alguma coisa dele. Agora, como um cristão, de fato, seguindo o exemplo de Cristo como nosso irmão mais velho, aí quando você reconhece esse caminho e sabe que o Pai vai te exigir algumas coisas, fica mais difícil, né? Talvez essa seja a dificuldade e a diferença também de trilhar os dois caminhos. O irmão Mauri colocou um texto aqui, mas é do assunto que a gente estava falando antes, do porquê que aquelas tribos foram divididas, só falando no chat para você. Começa com a derrocada, né? Jeroboão fortifica Siquém, que está lá em 1 Reis 12:25, e ele faz 2 bezerros de ouro, coloca um em Betel e outro em Dan, falando: não vão mais para Jerusalém adorar, eles em Deus de vocês que tiraram vocês do Egito. Mas que ninguém aprende com a história, né, cara? Pessoal, a pior parte é não aprender com a história, hein, meus amigos? Deu errado lá no deserto, não ia dar certo agora, né, cara? E só foi mudar depois de Cristo, né? Você vê que
a história da Bíblia, para quem gosta de setorizar a Bíblia, né, e ignora muitas vezes o Antigo Testamento, né, a Antiga Aliança, né, tem muita gente, tem alguns nomes hoje em dia para isso, é bom ler, né, que a Bíblia não começou em Paulo, né, tem gente que É, tem gente que acha que a Bíblia começou em Atos, né, e aí tudo isso explica aí, quem tem curiosidade, tudo isso explica muita coisa, né, do contexto quando Jesus chega, né? Então, você quer entender ali algumas coisas, inclusive isso que a gente está falando, né? Por que os samaritanos eram tão odiados ali, tinha todo esse espanto? Se você lê aí o livro de Reis e Crônicas, você vai entender. Então, exato. aí fecha o parênteses aqui, senão a gente começa a falar. Eu gosto de coisa histórica e A a gente gente vai mudar o assunto. vai ficar preso nisso aí. Mas voltando aqui à questão de Éfeso, para a gente encerrar, acho que a gente vai ficar nesses dois pontos. A necessidade, então, do crer, né? Essa necessidade de crer, confessar, de ser filhos de verdade, né? Filhos por adoção. E aí o batismo e a imposição de mãos. A gente vê uma sequência, mas uma unidade em tudo na vida do crente na questão da salvação. O irmão Johnson falava o seguinte, esse é o assunto do próximo capítulo, eu acho que o John Stott ele fica repetindo muitas coisas, ele já falou isso e vai falar de novo, mas se a gente falar então de batismo no Espírito Santo, batismo com água, o batismo que a igreja participa, que ela pratica, e é uma festa, uma celebração junta, né? Há um convívio para a igreja participar desse momento com alegria e celebração, é por isso que a gente marca na igreja, convida as pessoas, porque é uma festa de fato, um reconhecimento da vida, uma nova vida com Deus. Você o batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O irmão Gelson falava assim, pastor, você foi batizado com o Espírito? As pegadinhas dos irmãos, né? Assim como o irmão Ângelo fica fazendo pegadinha com os arquitetos, os engenheiros, para saber se o cara sabe o que está dizendo, o irmão Gelson faz as pegadinhas de teologia comigo, né? Então, se o senhor foi batizado com o Espírito Santo, eu fui. É verdade, o senhor foi. No batismo, quando o senhor vai batizar, o senhor já fala, né? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o batismo não só significa um novo nascimento, mas o batismo também expressa o recebimento, a forma que nós fomos selados no Espírito Santo da promessa. A essa ideia do batismo, a essa mística do batismo. Você não é um momento que você é batizado e você recebe o Espírito Santo. Não, você o recebe quando você crê. Mas o batismo, assim como você creu, morreu no passado e nasceu, é uma expressão clara para uma celebração com uma comunidade que você morreu para o pecado, renasceu para Cristo, vive uma vida agora para Cristo e foi selado com o Espírito Santo da promessa. É uma expressão que o batismo com a água tem. E é por isso que o apóstolo Paulo faz isso. Há um caso claro aqui de uma pessoa que foi rebatizada, porque ele já tinha sido batizado pela questão de João. Eu lembro que o irmão destacou esse assunto depois aqui no domingo passado. Eu falei, eu rebatizo, ser batizado novamente. Desde acordo que você faz aquilo agora entendendo do que é, não vejo problema nenhum. O problema é quando as pessoas são batizadas para entender aquilo que foram, ou que fizeram, porque a ideia do batismo é exatamente isso, expressar que agora nós pertencemos ao Senhor, entender o que fez. Acho que por isso a gente tem uma prática, apesar da confissão de fé, a profissão de fé, a confissão de fé, ou a declaração de fé, quando a criança chega ali a uma certa idade, em algumas igrejas históricas que batizam crianças, apesar de ser uma confirmação do seu batismo, uma das práticas que nós, como batistas, não temos de batizar criança é exatamente por isso, a ideia da consciência, né? Agora, quando chega a consciência, a criança chega à consciência, bom, acho que mudou muito, né? Antigamente a gente falava em 12 anos, 13 anos, 14 anos. Eu não sei, eu acho que com 12 anos eu nem tinha essa consciência direito, mas as crianças de hoje, com 9, com 8, já sabem mais de vida do que muita gente aí, com seus 30, 40 anos. Tô falando sério, se a gente pegar um contexto de uma criança em São Paulo, no centro de São Paulo, vivendo no meio daquilo ali, com 8 anos de idade, vendo tudo aquilo que está acontecendo, tem mais malícia, mais do que... É bem complicado isso, né? Assim, também, se a gente for
pensar na questão do entendimento, fica difícil também, porque a gente vê tanto adulto batizado que também não entendeu. A idade e só pela idade é complicado, né? O que garante é o ensino. Eu acho que o texto bíblico ele traz para a gente uma realidade que a sistematização das doutrinas ao longo do tempo meio que tirou um pouco. Porque a sistematização ela deu algumas normas seguras das práticas bíblicas, mas ela tirou exatamente, talvez, um pouco da consciência de atuação, né? Porque, via de regra, deveria um adulto batizado ter uma vida cristã como a vida dos irmãos aqui, né, da igreja primitiva, os irmãos que eram batizados lá. E não é uma realidade que a gente vê, né, acontecer, né, sempre. Né? Então, e a gente acaba determinando idade, né, para o reconhecimento do Espírito, como se a consciência, né, humana pudesse chegar nisso sozinha. Né? E aí a gente entra um pouco em choque com o que a gente estava falando sobre a atuação do Espírito, né? Você recebe para crer ou você crê para receber? Né? Então, dentro da sistematização das ordenanças, parece que você faz algo para receber. Né? Se eu colocar assim no... Como é que fala? Esqueci a expressão. Ao pé da letra. Né? E quando a gente lê o texto bíblico, a gente vê que a atuação é do Espírito Santo. Né? Então é bem interessante. Assim, a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai se espantando. Né? Como muitas vezes a nossa teologia, nossa prática doutrinária precisa estar sempre sendo colocada à prova com que a Escritura traz. Né? Exato. Estou falando errado, só uma reflexão. Não, bacana. O irmão colocou um texto aqui muito interessante, meu pai, né, irmão Mauri, e para mim já tá voltando aqui com interferência da internet, mas a gente vai ter que ir pro final, vai ter que encerrar a live, mas só para os irmãos terem uma ideia, o texto de João, o Evangelho de João, capítulo 20, depois da ressurreição, Jesus aparece aos discípulos. E aí ele fala no verso 21, novamente Jesus disse, Pai sejam com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, uma ordenança e um envio. E o verso 22, e com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Bem, essa forma de Jesus expressar o recebimento do Espírito tem a ver com o vento impetuoso, tem a ver com o soprar, tem a ver com tudo isso. Mas tem a ver também com aquele que os batiza. Por que eu vou dizer isso? Porque foi diferente a bênção especial para esses de 120 com os outros de 3.000. Esses que estavam aqui, os 120, eles receberam do Senhor a promessa, foram soprados sobre ele, mas eles esperaram cerca de 10 a 15 dias até o derramamento do Espírito, lá em Atos capítulo 2. Os que estavam lá, os 3.000, receberam na hora. Quando creram, receberam. Por que eu falo isso? Porque até aqui, o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre eles. Assim como Mateus 28, serão minhas testemunhas, não dava para ser testemunha ainda aquilo que eles ainda não receberam. Eles passam a ser testemunhas a partir de Atos, capítulo 2. Que aí eles são selados com o Espírito Santo da promessa. Ali eles começam de fato a testemunhar. Mateus fala a respeito da bênção que eles receberiam, mas ainda não tinha chego sobre eles. Isso só vai ser concluído lá em Atos. É só para mim que está chegando assim um retorno com uma chiadeira ou está chegando para você também, Rafael? Para mim está tranquilo, eu estou te ouvindo perfeito. O inimigo está furioso, eu estou falando e fica uma chiadeira aqui no meu ouvido.
Então vamos lá, vamos tentar falar aqui. Então, esse episódio de João 20, pelo que eu vejo, eu vou deixar até o Jacó falar um pouquinho, mas pelo que eu vejo foi isso. Foi um expressar de como seria o derramamento sobre eles, né? Sobre eles receberem o Espírito Santo. Não significa que ali, nesse exato momento, eles receberam, até porque Jesus estava presente. Era necessário ele ir para enviar um novo Consolador. Isso foi o que ele declarou também em João 14, né? Esse episódio também, assim, ele traz também um pouco eu acho que do início, né? É um sinal de um novo nascimento, né? Assim como quando Deus criou o homem, né? E coloca o Espírito dele dentro dele soprando e dá ordenanças ao homem em relação a como o homem representaria ele diante da criação, né? Com autoridade diante da criação. Eu acho que Jesus repete isso e traz essa para os discípulos, né? Esse mesmo episódio, mas agora como uma nova criação. Isso também dentro da interpretação do texto também traz isso, né? Jesus está iniciando ali a nova criação, né? Porque ele está ressurreto. Então esse sopro, né, do Espírito Santo tem a ver com a vida que Deus soprou no homem quando ele criou, né? A autoridade que Jesus dá, né, sobre o perdão dos pecados, né, tem a ver com a autoridade que Deus dá ao homem diante da criação. Então tem um pouco disso também, né? Aí que a gente vai, com o evento de Pentecostes, isso vai se confirmar, né? Vai ter o início mesmo concreto disso, né? Mas aí teria que ir para texto original para saber a questão do tempo aqui do recebam, né? Se ele se é algo no presente ou se é algo assim, vocês vão receber, né? Ou a partir de agora vocês vão receber. Assim, tem toda uma questão linguística aqui também que, para deixar o texto mais exato, precisaria ser estudado. Mas eu vejo como isso também. Jesus está marcando ali que um novo episódio, né, ou a nova criação está começando a partir deles, a partir dos discípulos, a partir da igreja. Essa questão da autoridade da igreja representando ele aqui na terra, né, assim, em questão de autoridade, assim como o homem era o representante de Deus diante da criação ali no jardim, também tem a ver, acho que, um pouco com isso, né? Agora, o tempo de atuação, como o senhor falou, é a partir de Pentecostes, né? Quando o Espírito Santo realmente desce, porque Jesus ainda estava com eles e, pelas palavras dele, né, ele tinha que ir para o Consolador, para o outro Consolador vir. Então, sempre tem um já e um ainda não, né, na Bíblia, né? Esse tempo, né, de criação, formação e atuação é uma dinâmica do agir de Deus, assim, que às vezes a gente quer tudo muito pronto, sempre na hora, né? Muito, muito exato, a gente não consegue pensar no processo todo. É a questão da escatologia, né? Também a gente lê, acontece uma coisa para os discípulos, a grande tribulação começou com Nero, né? E os crentes estão pensando no Apocalipse, na grande tribulação, até hoje, só Deus sabe quanto tempo mais a gente vai esperar isso aí. Então, essa dinâmica do já e ainda não é sempre vista, né? Exato. Muito bacana. Povo lindo, a gente vai ficar por aqui. Vamos encerrar essa manhã que tem mais assunto depois pra gente continuar no próximo estudo aí. Domingo que vem, 7h40. Pode ser, Jacó? Pode. 7h40 a gente tá aí junto. Convido vocês para participarem conosco. Um bom domingo a todos. Que Deus os abençoe. Cuidado aí nas estradas. Jacó, cuidado para vir para cá. Cuidado aí com a família. Né? Daqui a pouco já começa a me arrumar já. Vai ter trânsito, né? Os irmãos que estão trabalhando, que estão aí
na atividade nesse período. Que Deus os proteja, os guarde cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Parabéns mais uma vez, irmão Hélio. Obrigado, irmão Mauri, pela participação. Deus abençoe. Beijão aí, família. Falou, Jacó. Paz.